Boa noite, minha gente brasileira, tudo bem? Vocês sabem que existe dois tipos de ficha técnica e a gente vai falar sobre isso hoje. Carol, por que eu tenho que fazer ficha técnica? Como que eu vendo a ficha técnica para o meu cliente? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, por que da ficha técnica, né? O que é a ficha técnica? A ficha técnica, eu sempre costumo dizer que ela tem três propósitos, três objetivos. O primeiro é padronização, o segundo é custo e o terceiro é informação nutricional. Através da ficha técnica a gente pode desenvolver a informação nutricional de certo produto, tá? Os dois primeiros são os principais, eu costumo dizer, né? Que são os dois que, na verdade, são os que chamam mais atenção do cliente, é o que abre os olhos do nosso cliente, né? E aí, a padronização de preparação, ela é fundamental para toda vez que o meu cliente vier no meu estabelecimento, ele vai comer a mesma coisa. Tem coisa mais decepcionante que você vai no restaurante uma vez, aí você come, aquela comida tá maravilhosa, e aí você volta com aquele pensamento, né? Nossa, eu comi tal coisa no restaurante. Você chega lá naquele restaurante e tá totalmente diferente. A comida vem menos quantidade, não tá tão bem preparada, enfim, vem diferente, você fica arrasado, né? Eu fico arrasada. Então, é uma dos fundamentos aí da ficha técnica, um dos motivos da gente elaborar a ficha técnica para o nosso cliente é a padronização, tá? E essa padronização, ela já é atrelada à questão do custo, que é o nosso segundo motivo para a gente fazer ficha técnica. Custo. Porque se um dia eu ofereço uma carne que tem 300 gramas, no outro dia eu ofereço uma de 200, no outro dia eu ofereço uma de 250, no outro dia eu ofereço uma de 320. Cada dia eu ofereço num padrão diferente, eu não consigo calcular o custo dessa preparação. Então, o custo da preparação eu acho que é o fundamental aí nessa ficha técnica. Padronizar para a gente ter um custo estimado mais preciso, tá? E é a informação que mais interessa para o nosso empresário. Por isso que eu coloquei aí para vocês, se vocês sabiam disso, vocês usam esses princípios de usar dois tipos de ficha técnica, a ficha técnica operacional e a ficha técnica financeira. Qual que é a diferença entre as duas, né? A ficha técnica operacional é aquela que vai para dentro da cozinha, a ficha técnica que o pessoal da cozinha vai usar. Então, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de uma para outra. E a ficha técnica financeira é a ficha técnica que interessa para o empresário, que é o que vai ajudar ele na formação de preço, no cálculo de custo, na compra, para o pessoal de estoque, tá? Então, a gente vai falar desses dois tipos. Por que tem dois tipos e dois tipos, tá? E explicar os dois tipos. Então, benefícios de ficha técnica. A gente reduz perda na cozinha. A gente otimiza processo, porque os funcionários conseguem organizar o passo a passo, se ela estiver descrita com passo a passo direitinho. Facilita a preparação dos pratos, facilita treinamento da nossa equipe, porque conforme for entrando outro funcionário, a gente sabe que cozinha é um lugar que tem uma rotatividade muito alta de funcionário, então se entrar um outro funcionário, a gente consegue facilmente treinar esse outro funcionário baseado nessa ficha técnica, né? Se a gente não tem uma ficha técnica, se a gente não tem um padrão, é tudo feito de olho, a gente não consegue passar essa informação, é mais difícil de passar essa informação para um novo funcionário, né? E ao longo do tempo, a gente vai perdendo esse padrão, porque às vezes você até consegue passar a informação para o funcionário sem uma ficha técnica. Aí você passou de um para o outro, ok, deu uma diferençazinha pequenininha, mas ninguém percebeu. Aí veio um terceiro funcionário, aí deu outra diferença pequenininha, mas passou batido. Aí veio um quarto funcionário, aí deu mais uma diferença. Quando você compara o primeiro com o quarto, tá totalmente diferente. Então, a ficha técnica tem muito essa questão da padronização. Se for indústria, então, é mais do que fundamental, porque uma diferença pequena pode impactar muito em questão de custo dessa preparação. Por exemplo, você está fazendo um brownie, um bolinho de 50 gramas. E aí você faz a medida da massa e dá só 60 gramas, 10 gramas a mais só. 10 gramas a mais são 20% a mais. Então é muito impactante, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A ficha técnica, o fundamental dela vai ser esse, a padronização para a gente atrelar isso ao custo, tá? O que mais? Ela facilita horrores o setor de compras e avaliação de custo para poder montar o preço de venda desse produto, né? Então, ela é fundamental nesse sentido também, tá? E quais são os elementos? O que deve constar dentro da ficha técnica? Nome do produto,
eu gosto de colocar a classificação desse produto. É uma entrada? É um prato principal? É uma sobremesa? É uma receita de base? O que é a receita de base? Por exemplo, você tem um restaurante internacional que ele tem risoto em vários tipos de prato dele, ele tem risoto. Então eu faço uma receita de base do risoto, porque aí eu vou calcular o risoto e essa receita de base desse risoto vai servir para outros pratos também, tá? Então eu chamo isso de receita de base. Então eu classifico a receita, se ela é uma receita de base, se ela já é uma entrada, se ela já é um prato principal, se ela é uma sobremesa, eu classifico essa receita. Porque aí na hora de você organizar o caderno das receitas é mais fácil, né? De você encontrar e identificar essa receita. Vai constar nessa ficha técnica ainda os ingredientes, a quantidade em medida caseira e em peso, tá? Em medida de referência, que ou é litro, ou ml, em gramas, tá? O fator de correção e fator de cocção, que aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui pra vocês, que eu uso essas duas informações, eu junto elas na ficha técnica para deixar uma informação mais simplificada. Eu classifico tudo como um fator de correção, mas eu explico essa questão para o cliente da cocção. Por exemplo, o que significa isso? Um arroz. O arroz, quando você cozinha, ele cresce. Isso é fator de cocção. E o fator de correção é quando você corta uma cebola, por exemplo, você descascou ela, você tirou a casca, mas você compra a cebola inteira. Então, você tem que considerar o fator de correção dessa cebola, né? O que mais? Rendimento tem que constar nessa receita. Modo de preparo, que o ideal é que seja passo a passo, seja bem descrito, que é a questão de facilitar a padronização da receita, né? Então, você demonstrar isso pro cozinheiro, né? Facilitar essa entrega pro cozinheiro. E a foto. Eu gosto muito de colocar foto nas fichas técnicas, porque facilita, se for o prato completo, facilita a montagem. E se for algum preparo específico, que tem algum tipo de corte específico, que tem algum detalhe específico, se você conseguir, no passo a passo, você tirar essas fotos, você facilita o entendimento da pessoa que está preparando, tá? Então vamos lá, vamos à questão da classificação, né? Por que eu classifico em dois tipos? Vou falar para vocês qual que é a diferença da ficha técnica operacional e da ficha técnica financeira. Ficha técnica operacional, ela é da equipe da cozinha, tá? O que é a ficha técnica operacional? É o receituário daquela preparação. Então, é a receita, o passo a passo e as medidas, o ingrediente com as medidas daquela receita. Medidas da forma mais simples possível que você puder descrever. Por exemplo, você vai escrever lá o risoto que eu dei o exemplo, né? Arroz, 50 gramas, você vai colocar 50 G, uma xícara, sei lá, por exemplo. Tô chutando porque eu não sei se essa quantidade deve dar mais, né? Mas tô chutando, tá? 50 G, medida caseira, uma xícara, tá? Por que você vai escrever de forma simples? Porque a gente tem ainda essa questão dentro do nosso estabelecimento, que a gente tem muitas vezes os cozinheiros que ou são analfabetos ou são semi-analfabetos. A gente tem que trazer da forma mais simples possível para eles essa informação, tá? Para que eles não se embananem. Porque a medida caseira, para você facilitar a montagem desse prato, se você colocar tudo só em peso, não tem condição daquele funcionário ficar pesando tudo o tempo inteiro. Então ele vai montar um prato, aí você diz para ele tem que ter 50 gramas de arroz naquele prato. Ele não vai montar o prato em cima de uma balança. E aí ele pesar lá, ver se deu 50 gramas. Ele não vai fazer isso. Ainda mais para dar agilidade no serviço, ele precisa ter uma medida caseira. Então eu oriento muito usar concha, eu gosto, porque concha tá ali, ela é nivelada, é aquela quantidade, né? E eu gosto daquelas medidas mesmo, sabe aquelas xícaras de medida que a gente usa em casa, medida caseira? A gente tem várias dessas de inox, que dá pra gente usar dentro da cozinha, de plástico mesmo, que dá pra gente usar, porque a gente cria uma quantidade padronizada. Se você fala, por exemplo, uma colher de servir, ele vai pegar aquela colher de servir, ela pode estar nivelada, ela pode estar coroada, ela pode estar mais ou menos, é muito difícil da gente especificar, né? Então, quanto mais específico a gente for, quanto mais padronizado a gente for, mais fácil daquele funcionário trabalhar, tá? Essa questão da medida caseira, a gente vai descrever a medida caseira de acordo com a realidade dele. Então, ele tem lá uma xícara, a gente vai medir uma xícara. Colher de servir, a gente vai medir a colher de servir, tá? De acordo com a realidade daquele funcionário.
Se for em potinhos, se a gente estiver servindo porcionado em potinhos, às vezes é até mais fácil também, né? Porque aí não tem erro, só cabe aquilo dentro do potinho. É o potinho pela metade, é o potinho cheio, então facilita também. A gente vai descrever nessa ficha técnica operacional o modo de preparo, o passo a passo, se for possível com fotos, tá? Especificando isso que eu falei nas fotos. Se tiver algum processo, algum corte que seja específico. Por exemplo, eu fiz uma ficha técnica, eu já até me perdi por conta dessa quarentena, mas eu acho que foi ano passado, não foi no início desse ano não, foi ano passado, de um restaurante, que era um restaurante à la carte, mais refinado. E aí a chefe de cozinha usava assim, o corte é julienne, não sei das quantas, corte o legume brunoise e blá blá blá. Eu falei, gente, brunoise, nem eu sei o que é brunoise, como é que o cozinheiro vai saber? Eu sei o que é brunoise, mas como é que o cozinheiro vai saber, sabe? Você precisa ser mais específico. Então, corte em tirinhas, corte em quadradinhos pequenininhos, corte em quadradinhos maior, quadradinho de 1 centímetro ou quadradinhos bem pequenininhos. Eu escrevo assim, bem pequenininho, eu escrevo bem detalhado, tá? Para facilitar esse entendimento. Você pode até colocar pique a cebola brunoise. Aí depois, entre parênteses, você escreve pequenininho, o menor tamanho possível, qualquer coisa assim, tá? Que é para você facilitar o entendimento daquele cozinheiro que tá lendo aquela receita, que muitas vezes não tem o treinamento do chefe de cozinha, não tem esse linguajar tão específico e não vai entender. Se ele lê, ele não vai entender o que você quis dizer, né? Então ele tem que entender, tá? Essa é a ficha técnica operacional, né? Linguagem simples, gramatura simples, descrever modo de preparo e ilustrar passo a passo quando for possível, né? Já a ficha técnica financeira, ela vai ser encaminhada, ela vai ser destinada para o gerente, para o setor de compras, para o empresário, para o dono do estabelecimento, para o setor financeiro do estabelecimento. Então essa ficha técnica, ela já vai vir um pouco mais rica em detalhes, tá? Ao invés de eu botar lá na minha planilha de Excel 100 gramas, 100G, eu vou botar 0,100. Por quê? Eu vou botar aquele valor que me permite calcular uma fórmula para o setor de compras conseguir fazer a análise deles, tá? Então, quando eu monto a minha ficha técnica, eu já monto ela no Excel e já monto ela trabalhada dessa forma. Quando eu faço a ficha técnica operacional, eu boto da forma simples, da forma com que se lê, 100 gramas, e quando eu faço o financeiro, eu boto 0,100, por exemplo, tá? Que facilita, dentro da minha própria ficha técnica já tem o cálculo, né? Mas facilita, se você passar mesmo sem o cálculo, você passar o arquivo em PDF, a imagem para a pessoa, ela já vai entender, ela já vai conseguir jogar isso no sistema. Que usualmente os restaurantes, ou os maiores pelo menos, eles têm sistema próprio. Então ele não vai usar a sua planilha, ele vai pegar aquela informação que você passou, vai jogar no sistema deles, que no sistema deles, conforme ele recebe o produto, entra no sistema como nota fiscal. Ele vende aquele produto, sai do sistema como ficha técnica. Então, eu vendi um filé com risoto, vai dar entrada lá na nota fiscal dele, que ele comprou 1 quilo de filé mignon. Na hora que ele vender esse prato, vai sair lá que ele vendeu 200 gramas de filé com 50 gramas de arroz cru, porque ele vende o arroz cru, e aí cozinhou, saiu 100 gramas no prato do cliente, né? Então, ele compra cru, mas ele vende cozido. Então, se na ficha técnica ou cozido, na da cozinha, na hora da montagem do prato, ele vai botar 100 gramas no prato do cliente, quando eu cozinho, eu sei que o fator de cocção é 2 vezes, então ele vai a ficha técnica financeira vai constar os 50 gramas, que foi o que eu dei saída no meu estoque. Eu passei por essa situação ano passado com um cliente, que o estoquista falou isso pra mim, Carol, não tá batendo a quantidade de arroz, porque o chefe de cozinha tinha passado para ele a ficha técnica como 100 gramas do risoto. E aí eu fui olhar, os 100 gramas era o risoto pronto. E aí para você dar baixa no estoque, você tem que colocar 50, porque você compra ele cru. E aí o chefe não considerou isso, né? Ele colocou o que estava sendo montado, ele fez uma ficha técnica operacional, ele queria que o funcionário dele colocasse de forma correta no prato. Perfeito! Mas aí para o financeiro já não funciona, né? Porque ele precisa saber que para dar baixa no estoque, ele tem que dar baixa em 50 e não em 100. Então ele estava sempre dando erro no estoque dele, né? O que mais?
A ficha técnica financeira, ela permite a gente fazer uma avaliação de custo, por unidade, por porção, por prato montado, por preparação, né? E se for uma indústria, permite o cálculo aí, a gente escalar, por exemplo, eu quero preparar 50 unidades de tal produto, eu quero preparar 500 unidades de tal produto. Você só vai multiplicar essa ficha técnica porque você já sabe o rendimento que aquela receita dá, tá? Calcular preço de venda, você vai conseguir estimar todos esses custos aí, com a ficha técnica bem feita, né? Demonstrar custos, tá? Linguagem mais técnica, né? A ficha técnica financeira, ela tem uma linguagem mais técnica, mais específica, né? E as medidas caseiras, que unidades que a gente usa para medida caseira? Ou unidade, por exemplo, o ovo. Eu vou comprar 50 gramas de ovo? Eu sei que um ovo tem em média 50 a 60 gramas. Eu vou comprar 50 gramas de ovo? Não, eu vou comprar uma unidade de ovo. Então, quando eu vou botar dentro da minha ficha técnica, eu vou colocar que eu vou usar uma unidade de ovo. Eu não vou botar que eu vou usar 50 gramas de ovo, tá? Então, medida caseira. Outro tipo de medida caseira que eu falei que eu gosto muito, que é a concha, né? Que ela é mais específica. E outra que eu falei é essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra eu mostrar aqui, que são essas medidinhas caseiras assim, ó. Essas conchinhas, ó. Tem a colher, né? Mas eu gosto muito dessa daqui. Que é essa aqui parece uma conchinha mesmo. Ela parece uma... Parece uma xícara mesmo, né? Você compra ela de vários tamanhos, né? E você usa como se fosse uma xícara. Então, quando você vai medir, por exemplo, esse cliente que eu falei do risoto, eles usam esse tipo de xícara. Então, ele tem a vasilha lá do risoto já pronto, né? Já pré-cozido para poder finalizar. E aí, ele tem essa concha de medida, copo de medida. E aí, ele pega aquela quantidade nivelada, pronto. Aquela é a quantidade de risoto. Tá? Facilita muito na hora da montagem para ele nem fazer a colher muito coroada, nem fazer ela muito rasa e não errar, não dá diferença no prato na hora que for finalizar a montagem, né? E a medida padrão é a medida que que não tem erro de quantidade, né? Que é em gramas ou em ml. Então, ou a gente vai usar uma balança ou a gente vai usar um copo de medida para ter aquela medida padrão. Essas medidas padrão a gente usa para a gente poder calcular, né, especificar a ficha técnica, mas você vai pegar, por exemplo, essa concha, você vai nivelar ela, nivelei, a quantidade que eu vou usar? Perfeito. Agora eu vou medir essa quantidade para eu saber qual que é a padronização, tá? Porque para a ficha técnica financeira eu preciso de medida padrão, não preciso de medida caseira, né? Eu até coloco na minha medida, na ficha técnica, mas eu acho interessante você colocar a medida padrão, porque é o que vai ajudar a calcular, tá? Se eu botar lá uma xícara, o cara do financeiro fala assim, quanto é uma xícara de arroz? Sabe? Ele não tem obrigação de saber isso, né? Então a gente tem que especificar para ele quanto que é uma xícara. E aí entra a consideração que a gente falou lá no começo do fator de correção, tá? O fator de correção, a gente tem duas questões que a gente tem que observar, fator de correção e fator de cocção, tá? Qual que é a diferença? Fator de correção, eu expliquei. A cebola, por exemplo, eu vou usar uma cebola, eu vou comprar a cebola inteira e eu vou tirar a tampinha dela, vou tirar a casca, eu vou tirar um pedaço dela para eu cozinhar. E aí esse fator de correção vai dar aí 10%, 20%, né? Mas eu vou comprar a cebola inteira. Então, se eu vou fazer uma receita, por exemplo, uma torta de cebola, que eu levo 1 quilo de cebola em rodelas, por exemplo, quanto que eu preciso comprar de cebola para eu poder ter 1 quilo de cebola limpa para eu preparar a minha torta? Então, eu preciso saber esse fator de correção para poder passar para a ficha técnica de forma correta para o setor de compras comprar e não faltar na minha receita, né? E já o fator de cocção é a perda ou ganho do alimento, né? Que eu dei o exemplo do arroz. O arroz, por exemplo, é um alimento que ganha. Quando eu cozinho um arroz, eu tenho 50 gramas de arroz, ele ganha, ele dobra. Ele vai ficar em aproximadamente 100 gramas. Então, eu tenho que considerar esse fator de correção, de cocção dele. Porque senão, na hora de dar baixa de estoque, vai ficar sobrando um monte de arroz. Porque eu tô dando baixa de 100 e, na verdade, só tá saindo 50, vai ficar sobrando o dobro de arroz lá no meu estoque e eu não vou entender por que tá sobrando esse arroz.
por causa do fator de cocção. E já o contrário acontece com muitas carnes. Eu adoro dar o exemplo do polvo, né? O polvo, ele já é o contrário do arroz. Ele perde peso, né? Quando você cozinha polvo, eu passei por essa experiência em 2 restaurantes e é assustador o tanto que perde peso o polvo. Ele vem congelado, né? Usualmente aqui, pelo menos, vem congelado, porque a gente não tá perto do mar. Então, nessa de que vem congelado, ele já vem com excesso de água, né? E na hora que a gente cozinha, ele perde mais ainda. Então, a minha experiência aqui é que eu cozinho 1 quilo de polvo, ele rende 200 gramas. Então, ele perde 5 vezes. Então, o fator de cocção dele é de 5 vezes. É um absurdo. Polvo é o alimento, eu acho que é mais caro em questão de fator de cocção, porque a perda dele é absurda. E teve um cliente uma vez que discutiu comigo que não é possível, Carol, não perde isso tudo, não sei o que, foi, manda cozinhar. Ele me ligou em casa, ele pegou as fichas técnicas e foi olhando e ficou desesperado. Aí falou, não pode, tá errado. Aí eu falei pra ele, cozinha. Você tá dentro do restaurante, eu tô, manda cozinhar e me liga. 10, 11 horas da noite, eu tava me ligando, Carol, que desespero, não rende nada esse polvo, eu tenho que tirar esse polvo do cardápio. Aí tira o polvo do cardápio. Ou deixa no cardápio. O que eu oriento meu cliente? Eu falo pra ele, você quer deixar o polvo? É um alimento que é legal, você acha que seu cliente gosta e tal? A pessoa que come polvo sabe que é um alimento que é caro. Então, primeiro, duas coisas você vai fazer. Primeiro, você não vai oferecer polvo, não se oferece polvo. Você vai orientar o seu cliente, o seu funcionário de salão, que ele não vai oferecer. Ai, o senhor quer um polvo, o polvo tá delicioso. Não, você não oferece, porque você não ganha em cima dele. É um prato que não te dá lucro, né? E o segundo é você não ter ele no cardápio. Ou você não tem, ou você não oferece. Você deixa ele, mas deixa ele escondidinho lá no cardápio, que não é carro-chefe, não é o alimento que você vai oferecer, tá? Porque ele realmente não é barato. E você bota o preço em cima, né? O polvo te custa R$100, você vai botar R$100, sabe? Não pode economizar, não dá pra você, eu vou fazer mais barato, tá muito caro. Gente, polvo é caro, tá? Então quem quer comer polvo sabe que polvo é caro. Macarrão também ganha feijão triplica. Vários alimentos a gente tem ganho no fator de cocção, né? E tem alguns que a gente tem perda. Então, é na prática que a gente vai experimentar. Cogumelo, por exemplo. Cogumelo é outro que a gente perde muito. O cogumelo murcha, né? Apesar dele absorver um pouco água, mas ele murcha. Então, a gente tem que ir só pesando, só verificando pra gente saber direitinho se tem perda, se tem ganho, pra gente poder colocar de forma correta dentro da ficha técnica. Tá? Todo frutos do mar perde muito. Por quê? Por conta dessa questão da água, tá? Principalmente quem recebe congelado. Eles fazem injeção de água. Existem várias justificativas para essa injeção de água. Existe, inclusive, isso tem uma legislação que limita a injeção de água no alimento, tá? Que a gente pode reclamar com o nosso fornecedor. Quando a gente descongelar, se tiver mais acima do limite, a gente pode reclamar com o nosso fornecedor. E o próprio alimento é um alimento que perde muito. É um alimento que tem muita água dentro dele, né? Naturalmente. Então, ele perde muito na cocção. Então, frutos do mar, a gente tem que fazer bem feita a ficha técnica dele, bem feito o fator de correção para a gente não ter perda de dinheiro, né? Para a gente calcular de uma forma e a realidade ser outra, né? Bife perde um pouco, perde também. Toda carne, toda proteína perde. Mas carne vermelha e frango perde menos. O frutos do mar é o que perde mais, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Toda carne a gente tem que ter muito... Pronto, carré de cordeiro. Eu me lembro que nesse mesmo cliente do risoto, eu fui fazer a ficha técnica do açougue, peguei o açougueiro muito bom, o rapaz que faz o corte lá, o porcionamento. Bem bonzinho, bem solícito, então eu peguei ele para Cristo e fiz a ficha técnica de todos os cortes lá. E a gente foi pegar o carré de cordeiro, por exemplo, que ele é uma carne que vem o ossinho assim, né? E a carninha aqui e o ossinho. E ele vem muito sujo, esse ossinho. Então, o cliente lá gosta de limpar bem, raspar assim, limpar para ficar bem bonito, assim, a apresentação do prato ficar bonita. A gente viu a perda de quase 50% quando a gente fazia a limpeza e a finalização. Então, não, mentira, não era perda de 50%, não. Ele vinha com 1 quilo, esse pacote vinha com 1 quilo, e ele só rendia 2 porções, porque a gente limpava bastante e por causa do osso. Por causa do osso, a carne com osso, você tem que fazer um porcionamento maior, né? Então, eu acho que ele era 300 gramas
300 ou era 350 a porção? Então, que fosse 350, duas porções, 700 gramas, ele perdia 300 gramas, 30% perdia. Era mais ou menos isso, tá? 30 a 40% ele perdia nessa história de limpar, tá? Então, a gente tem que fazer o polvo, por exemplo, o cliente meu que porciona polvo, eu sempre porciono depois de cozido. Cozinha, prepara, tá pronto para servir pro cliente? É agora que a gente vai porcionar. Você não vai porcionar ele cru, mesmo porque ele demora para cozinhar, né? Então, se eu fizer ele cru, não dá para eu fazer e finalizar na hora, né? Eu já tenho que estar com ele pré-preparado para poder só finalizar na frigideira, finalizar ele para o serviço, né? Então, a gente sempre porciona depois de cozido, que é para poder não ter esse erro aí, essa perda na hora do serviço, né? Pra gente ter mais certeza na hora do serviço, tá? Então, o fator de cocção é esse cuidado que a gente tem que ter. Se ele tá perdendo ou se ele tá ganhando, para controle de estoque e para controle financeiro, tá? Eu gosto de incluir sempre na ficha técnica, de mostrar isso para o cliente, que existe. Quando a gente calcula o custo dessa ficha técnica, você juntou todos os ingredientes. Vou pegar esse aqui como modelo que eu tenho aqui. É um antepasto de abobrinha, tá? Que é o que tá no meu curso lá da ficha técnica. Tem abobrinha, azeite, alho, cebola, sal, limão siciliano e a baguete, que ela é servida com a baguetezinha. Você juntou todos esses ingredientes e aí você pegou os valores deles e colocou lá dentro da tabela. Como é que eu faço? Eu coloco o nome do ingrediente, a medida caseira, o peso, o peso do cliente, que vai no prato do cliente, é X. Aí eu boto esse fator de correção e aí tem o peso, que é o peso que a pessoa vai ter que comprar, tá? Eu sinalizo isso sempre na ficha técnica. Eu separo em cores essas colunas e descrevo embaixo. É o peso do produto que vai no prato do cliente. Aqui é o que você tem que comprar. E aí eu coloco na compra do produto, aí eu coloco uma coluna compra do produto, que é o peso da embalagem e o valor dessa embalagem. Por quê? Eu compro o óleo, o litro de óleo. O litro de óleo não é 1 litro, né? Ele é 900 ml. Então eu boto lá a embalagem 0,900 e R$5, X, tá? Tô chutando valores. Você coloca assim, que a própria tabela já calcula sozinha. Você não precisa ficar convertendo tudo para o valor que você está usando. Eu estou usando 10 ml, aí eu tenho que ficar convertendo tudo para 10 ml. Não, a própria tabela já converte. Eu lembro uma vez que uma nutricionista trabalhou comigo, eu fui passar a ficha técnica para ela, e aí ela começou a converter, começou a pegar tudo e começou a converter. Eu falei, não precisa converter. Aí ela foi converter a pimenta do reino, eu me lembro que chamou a atenção a pimenta do reino. Porque a gente compra um pacotinho de pimenta do reino, vem 10 gramas, sei lá quantos gramas vem naquele pacotinho, muito pouquinho, que custa X, R$5. Se você converte isso para 1 quilo, fica caríssimo. Meu Deus, como pimenta do reino é caro! A gente compra tão pouquinho, a gente nem percebe. Só que a gente usa pouquinho também, né? Então, quando você joga isso na fórmula, não dá nem 1 centavo. Às vezes não chega nem a fechar 1 centavo, né? Então, não preciso ficar convertendo. Nessa ficha técnica que eu uso, eu já uso direto, já calculo direto, é muito mais prático, né? Aí, voltando ao assunto, eu juntei essa lista de ingredientes. Abobrinha, azeite, alho, cebola, pão. Eu boto todos os ingredientes que vão dentro daquela receita. Lá no final, ele juntou. A abobrinha deu 94 centavos, o azeite deu 8 centavos, o alho deu 20 centavos, o cebola deu 16 centavos, o sal não deu nem 1 centavo. Baguete de pão, R$4. Juntou todos esses valores. No final, deu X reais aquela preparação. Só que aquele valor, aquela preparação, a gente tem que considerar, é importante a gente considerar que para você fazer aquela preparação, você usou água, gás, luz, telefone, mão de obra do funcionário, você usou várias coisas, você teve vários gastos escondidos que a gente não consegue, é difícil, a gente pode até conseguir, existem sistemas, eu já vi, eu tive um cliente que ele tinha um sistema desse, que era interessantíssimo, que ele conseguia precisar, fazer de forma mais precisa quanto de gás ele gasta para fazer aquela preparação, pelo tempo de preparação, mas é uma coisa muito louca, assim, acho que a maioria não tem isso, né? Então eu gosto de sugerir para o meu cliente que ele acrescente naquele valor, você somou aqueles valores, deu R$5, por exemplo. Eu gosto de acrescentar nesses R$5 de 15% a 30% de custo médio variável, que é essa questão de água, gás.
gastos incalculáveis. Água, gás, luz, telefone, energia elétrica, mão de obra do funcionário, tudo isso você está incluindo nesse custo aí, tá? No mínimo 15, 20% você tem que colocar em cima. Então deu R$5, o custo da sua preparação não é R$5. Se você botar 20% aí em cima, dá R$6, tá? Por quê? Porque para ele preparar aquilo ali, ele gastou o tempo dele. Ele teve um gasto, ele teve uma energia elétrica, ele teve um gás, tá? E aí, esse valor, aí sim, ele vai jogar o preço dele do restaurante dele. Aí ele chega à conclusão de que o restaurante dele é um restaurante fino, o aluguel dele é muito caro, o ponto dele é caro, ele tem gasto com isso, com aquilo, lá. Ele chega à conclusão de que ele tem que botar 3 vezes o valor para poder compensar, tá? Esse aí é uma questão dele, ele vai fazer essa avaliação, tá? Mas cabe a gente explicar para ele, demonstrar para ele que o custo dele não é só aquele, tá? Se ele considerar só aquilo, ele vai sair no prejuízo, tá? Sempre ele vai sair no prejuízo. Meus bolos eu coloco 30%. Eu usualmente coloco 30%, Lu. Eu gosto de colocar 30%, de 25% a 30%. Eu falo que o custo médio variável dele é de 30%. Então é esse custo que é invisível aí, que a gente não consegue calcular. E aí a gente bota mais. Então, considerando os 30%, por exemplo, R$5. 30% dá mais R$1,50. Então custa R$6,50. Então, o mínimo, o valor, o custo de preparação dele é o R$6,50, tá? Então, se ele vender por R$6,50, ele está empatando. Então, ele tem que vender mais do que isso. Só o R$6,50 não é suficiente. Então, ele tem que vender mais do que isso, tá? No mínimo, o que ele deveria fazer é, no mínimo, dobrar. No mínimo, R$13. O ideal até que ele faça mais, tá? De 3 a 4 vezes seria o lindo, né? O polvo você mal e mal consegue dobrar, porque o custo dele é altíssimo. Mas tem preparações que são mais simples, mais baratas. Então, dependendo da matéria-prima que você está usando, você consegue botar 3 vezes em cima desse valor, consegue botar 4 vezes em cima desse valor, tá? E aí isso já é uma questão dele. Mas a gente tem que orientar ele que o mínimo que ele vai gastar é isso. Eu tive uma situação que eu tô me lembrando agora, dessa história do gás, que era um cliente que fazia o molho teriyaki, cozinha japonesa. Alguém já fez? Já viu fazer molho teriyaki? É surreal, é igual o polvo, é surreal. Dá um trabalho do cão, demora horrores, gasta um gás amuado, tá? Eu me lembro nessa situação que eu acompanhei 2 vezes esse molho, não acompanhei, não fiquei lá olhando porque ninguém merece. 8 horas de cocção o molho, tá? O que significa isso? Ele gasta um gás danado, 8 horas gastando gás. Então, a gente tem que considerar isso. Nesse caso, eu considero gás. Nesse caso, o que a gente fez? A gente fez uma estimativa de volume de uso do gás e a gente incluiu na ficha técnica o gás, tá? Porque nesse caso, o gasto é muito grande, é muito alto, tá? Então, a gente tem que fazer essas avaliações. Dependendo do produto, a gente acaba incluindo esse gasto aí, porque é um gasto fora da curva, né? Fora do normal. Se você tiver com um produto de cocção normal, não tem porquê, né? Você fazer isso. Mas esse especificamente eu me lembro que eu acompanhei, foi em 2 restaurantes diferentes, foi bem engraçado que eu falei, gente, não é que é mesmo isso? Tem que fazer, porque a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, tem um jeito mais fácil de fazer isso, não é possível. Não é possível que é desse jeito, deve ter um jeito mais fácil. E realmente, no segundo, quando eu fui acompanhar, era isso mesmo, eles faziam também da mesma forma, era 7, 8 horas cozinhando lá, o cozinheiro chegava, a primeira coisa que ele botava pra fazer, ficava lá, ele só tirava no final do dia, às vezes passava o turno, o outro que recebia o turno que ia finalizar o molho. Então, a gente tem que observar, tá? Então, é o tipo de coisa que é muito caro, né? A gente vê aquele molhinho, um molhinho gostosinho, né? E a gente não tem nem noção da trabalheira que dá aquele molhinho gostosinho. Carol, como é que eu vou oferecer essa ficha técnica pro meu cliente? Que isso é super importante também, né? Não adianta a gente saber fazer, faz bem bonito e a gente não tem como oferecer isso pro cliente, né? Como que eu vou oferecer essa ficha técnica pro meu cliente, Carol? A gente tem que mostrar para ele a importância, tá? A gente tem 2 tipos de cliente. O cliente que está consciente, ele sabe a importância dessa ficha técnica, ele tem noção financeira de que se ele não tiver uma ficha técnica bem estruturada, ele pode estar dando um tiro no pé. E tem o cliente totalmente desligado, que não tem noção e acha um absurdo quando você fala para ele que quer fazer uma ficha técnica e fala, não precisa
disso, minha cozinheira é de mão cheia, cozinha faz isso há 30 anos, não dá erro não. E a gente bate muito nesse empecilho quando a gente tem cozinha familiar, né? Aquelas cozinheiras das antigas, cozinha familiar, que é aquela receita já de longa data, isso não tem erro, porque sai sempre igual e tal, blá blá. Pode até que o padrão consiga se manter, acontece, porque realmente a pessoa que já tem muita mão, ela faz, não sai do padrão, mas ela muitas vezes não sabe avaliar o custo, tá? Que é super importante, a avaliação do custo, é fundamental para a empresa dele não quebrar. Às vezes a gente pega um restaurante que está faturando horrores e não sai buraco, não sabe por quê, fatura, não sabe por quê, tá pagando para trabalhar. Muitas vezes eu tenho restaurante que paga para trabalhar. Eu comecei recente uma consultoria de uma hamburgueria que eles estavam tendo esse erro de custo, não estava sendo avaliado, estava fazendo por alto custo e o retorno está muito pequeno. Para você ter um retorno pequeno e você continuar lucrando, você tem que vender muito, mas muito, 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 para você ganhar em volume, tá? Aqui em Brasília a gente tem uma hamburgueria tradicional, que é o Rodoburger da rodoviária, que eles ganham em volume. É muito barato, eles ganham em volume. Ok, perfeito, maravilhoso, mas é isso, você tem que ganhar em volume. Se for um restaurante que não vende horrores de volume, ele tem que ter um preço muito bem calculado, porque senão ele perde feio. E mesmo que vende volume, ele tem que ter uma precisão britânica, porque para ele vender em volume e ter lucro, ele tem que ter uma precisão assim perfeita, tá? Como é que eu vou oferecer essa ficha técnica para o meu cliente, então? Ele tem que entender a importância dessa ficha técnica para o negócio dele, tá? Então, o que você vai fazer é ele visualizar a ficha técnica financeira. Carol, ele não entende a importância, ele não sabe como é que eu vou fazer ele visualizar, como é que eu vou fazer ele entender? Se já for seu cliente, né, seu cliente de boas práticas, você quer demonstrar para ele, pega um prato dele e faz de graça, vai lá, pega, calcula, pesa direitinho, calcula todos os itens e mostra para ele. Mostra para ele que ele tá perdendo, pega um que você consiga visualizar que ele tá perdendo dinheiro e mostra para ele que ele tá perdendo dinheiro. Ele vai entender a importância daquela ficha técnica e vai querer fazer de todos os outros pratos, porque ele vai ver que se ele calcular, se ele tiver a noção real de cada prato, ele vai parar de perder dinheiro. E o empresário é isso, ele quer saber de números, ele quer saber de resultados, ele quer saber da realidade. O que eu ganho com isso e o que você perde se você não fizer isso. É isso que ele quer saber. E tem alguns ingredientes que vão em parece pequena quantidade, que não dá nada, mas às vezes são ingredientes caros. Por exemplo, pimentão é um ingrediente caro, que vai pouquinho, vai pouquinho. O fator de correção do pimentão é 50%, porque ele perde aquela cabeça, você tira aquela casquinha de dentro, vem um pedacinho estragado, não sei o que. É 50% o fator de correção de um pimentão, 40%. Aí, na hora que você bota só um pouquinho de pimentão lá, não faz diferença nenhuma? Faz diferença. Faz diferença e muita diferença. Então, às vezes, ele faz o cálculo por alto só da carne, por exemplo, um risoto. Ele faz o cálculo da carne e do arroz. Mas aí ele bota um queijo parmesão que é um pouco mais caro. Ele bota um tempero nessa carne que é um pouco mais caro. Ele usa um azeite, bota um não sei o quê. Você vai somando esses ingredientes. Às vezes, a soma desses ingredientes faz uma diferença, dá um impacto grande aí, que ele às vezes está perdendo dinheiro por conta disso, tá? Embalagem é uma coisa que é muito cara, Esse negócio de entrega, por exemplo, que tá em alta aí, né? As entregas dos iFoods. Qual que é o problema das entregas? As embalagens, muitas vezes é a embalagem. Eu montei uma fábrica de caldo de chocolate, caldo de caramelo. Tem 3 anos isso. A embalagem era mais cara do que a nossa calda. Então, e a gente ainda queria fazer uma embalagem personalizada. A gente foi olhar para fazer uma embalagem personalizada, com o logo da empresa, o formato diferente, blá blá blá. Muitas vezes é mais caro do que o próprio produto. Então, embalagem é um custo que a gente tem que com certeza considerar também, tá? Então, para produtos menores, brigadeiro, ovo de Páscoa. Eu me arrisquei, eu entrei no ovo de Páscoa há 2 anos atrás, que eu tava com uma cunhada que tava grávida e sem trabalhar, e aí a gente foi fazer ovo de Páscoa, eu e ela. Foi muito legal, eu adoro. Mas aí a gente foi ver, a embalagem é caríssima, proporcionalmente.
Então você compra um chocolate bom, você faz um recheio bom, blá blá blá. A embalagem é mais cara do que o chocolate, sabe? Aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, às vezes você perde numa dessas. Se você não comprar em grande quantidade, você ainda paga mais caro. Então, o brigadeiro, a caixinha de brigadeiro que encarecia, o brigadeiro era a caixinha. A do ovo de Páscoa nem tanto, né? Porque aí proporcionalmente tem mais chocolate e tal. Mas do brigadeiro eu me lembro que o que encarecia era a caixinha. Era um absurdo, né? E aí a gente tem esses problemas. Então a gente tem que avaliar tudo isso, tá? Embalagem, aí a fita, porque você bota bonita a fita, você bota uma tagzinha com a logo da sua empresa, você bota um adesivo, você bota alguma coisa. Tudo isso entra no custo do nosso produto. Tá? O Lu trabalha com bolo doce, a gente tem que considerar muito isso, porque é muito caro, tá? O alimento que você está servindo direto para o cliente lá no restaurante, você não tem esses custos, né? Esses custos são indiretos, que são os custos do restaurante, né? Mas se você está entregando um produto pronto, embalado, tem que ser considerado todos esses custos, tá? Minha gente, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Beijos e a gente se vê durante a semana. Tchau, tchau!